Então, Ali, Então, por favor. primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de vocês Né? para conversar um pouquinho essa noite sobre essa trajetória. Agradecer a esse país, a Itália, que me acolheu de uma forma maravilhosa pelo tempo que eu morei lá. Ficam as lembranças, eu considero a minha segunda pátria, a minha Ah, segunda que bom. casa. Eu amo tanto que, inclusive, casei com um italiano também. Opa! Eu faço de conta que não sei. É, faz de conta que tu não conhece essa Eu história, não né? conheço. Então, é um prazer muito grande falar sobre a minha experiência na Itália. Eu, inclusive, hoje fiz uma postagem no Instagram, no meu feed, colocando um pouquinho dessa Oi, história. Oi, Dani. eccomi finalmente. Bem-venuta. Ah, chiederò al mio vicino di casa di chiudere la porta Que o vicino de perché casa sou due eu. online. Então, um segundo, Bene, então ela io vai falar. posso cominciare. Bem, antes de tudo, buonasera a tutti. Gostaria de agradecer a Karina pela disponibilidade em estar aqui conversando com a gente. Esse bate-papo, ele faz parte de uma série de atividades, de 7 atividades, em comemoração ao aniversário da Escola Vila Itália. E eu gostaria muito de agradecer ao Matheus, a Nádia, a Paula, por essa oportunidade. E é uma oportunidade que eu estou descobrindo muita coisa, e a gente vai falar sobre isso, né, Karina? E nessa série de eventos, eu só gostaria de destacar que a gente está tentando assim abranger um pouco de tudo que torna a Itália conhecida no mundo inteiro e um país tão querido. Eu conversando com a Karina é moda, e Itália é sinônimo de moda também. Mas na pré-entrevista com a Karina, como a gente diz no jornalismo, meio que eu virei a pauta, porque eu descobri uma parte do trabalho da Karina que tem a ver, sim, com autoestima, com moda, mas tem a ver muito mais com o que acontece no interior da gente. A Karina estudou moda em Firenze, em Florença. Ela é de Cachoeira do Sul, mas só nasceu lá. Ela disse aos 6 meses se mudou para Santa Cruz do Sul, esteve em Porto Alegre, morou em Porto Alegre, foi para a Itália, voltou para o Brasil, agora está em Bituba, Santa Catarina, e a carreira dela também é cheia de transformações. Como foi todo esse processo na tua vida e o que te levou agora à terapia transpessoal? Sim, então eu estava contando antes que hoje eu fiz uma postagem no meu Instagram fazendo assim uma retrospectiva lá de 1992, ou seja, quase 30 anos atrás, né, Dani? Quando eu terminei o meu curso de artes plásticas na URGS, bacharel em pintura, e resolvi aproveitar uma oportunidade de seguir meus estudos na Itália e fazer estilismo, que era o meu sonho de infância e adolescência. Na minha cabeça, a minha área era a moda. Então, acabei indo para Florença, iniciei o meu curso lá de desenho e projeto de moda. Aí, quando eu estava na Itália estudando, eu acabei passando por um processo que eu não esperava. Eu jamais esperei que eu fosse ter uma depressão, porque eu sou filha de psiquiatra. Então, era a última coisa que eu imaginei que aconteceria na minha vida. Mas aconteceu. E isso hoje, né, com os olhos da experiência de uma mulher de 52 anos, eu vejo que foi extremamente positivo na minha vida, porque foi a partir desta depressão e das outras que vieram na sequência, eu passei por 3, que eu iniciei um processo de autoconhecimento. Então, se eu não tivesse passado por isso, eu jamais teria me preocupado em olhar para dentro, para saber quem era essa pessoa que mora dentro de mim. Se essa pessoa realmente queria cursar moda ou se o sonho da moda foi formatado nela, né? E hoje eu vejo, com isso eu não estou querendo dizer que foi algo ruim, mas eu vejo que muito desse sonho não era meu. Ele foi fruto
de aptidões que eu tinha, né? Porque realmente eu tinha aptidão para o desenho, quando eu era criança eu já gostava de desenhar, eu era muito manual, então costurar. Eu tive oportunidades na Itália de conhecer muitas regiões italianas, né? As pessoas me perguntam, tu moraste na Europa, tu viajou muito, conheceu muitos países? Não, eu não conheci muitos países, mas eu conheci muito bem a Itália. E a Itália são vários países dentro de um só. Então é um país extremamente rico no que diz respeito à sua cultura, à sua culinária, o seu artesanato, a moda. Então assim, quem não conhece a Itália precisa conhecer, porque é um lugar fantástico. Então, nesse processo de entrar em depressão, acabou que eu voltei para o Brasil. E eu nunca finalizei esse curso de desenho de moda. Voltei para o Brasil, eu estava assim, faltava, digamos, um meio ano para eu terminar o meu curso. E aí eu entrei em tratamento psiquiátrico na época, tomei medicação para depressão, e eu tive também a felicidade de, naquele momento, ter uma amiga, uma ex-colega de faculdade, que hoje mora em Portugal, e aí ela disse, vamos começar a fazer chapéu, já que tu fizeste estilismo, e sabe, a gente começa fazendo chapéu, assim, né, porque é uma coisa que está na moda no Brasil e tal. Aí, como eu tinha esse conhecimento de modelagem, eu comecei a fazer algumas modelagens, a gente começou a fazer alguns chapéus, fotografar, vender para algumas amigas, e numa dessas reviravoltas aí, eu nem me lembro muito direito como eu fui parar lá na FENAC, Dani, onde tinha a feira de calçados, na época, Chico Gonçalves fazia desfiles, né? E aí, através de um contato em comum, eu cheguei até o Chico, ele gostou dos chapéus e incluiu os chapéus nos desfiles. Através do Chico, eu conheci a Célia Ribeiro. E aí começou essa trajetória, né, de fazer alguns desfiles para ZH 30 anos de moda. A gente participei de eventos com o Chico Gonçalves, Dona da Capa, Garota Verão. Inclusive, uma curiosidade, no ano que eu participei do Garota Verão, a princesa daquele ano foi a Sharon Menezes, que hoje é uma atriz extremamente conhecida. Na época ela não era ninguém, ela tinha 16 anos de idade. E eu fiz os acessórios que as princesas e a rainha daquele ano, do Garota Verão, receberam. Então, assim, esse contato com o mundo da moda eu tive, e por algum tempo eu fiquei dando murro em ponta de faca, porque eu queria realmente realizar o meu sonho de ser estilista, né? Mas o que aconteceu? A vida me puxou o tapete, porque hoje eu entendo melhor quem eu sou, né? E sei que eu não tenho perfil para lidar com esse mundo, no que diz respeito às puxadas de tapete. Porque quem está do outro lado vê só a purpurina. E como eu não tinha estômago para lidar com isso, eu acabei me dando conta que esse mundo não era para mim, né? E isso foi quando eu passei pela terceira depressão. Após um trabalho lindo que eu fiz para um hair designer bastante famoso de Porto Alegre, o Hugo. Eu fiz um trabalho manual para ele, eu posso dizer que eram esculturas de vestir. E depois desse trabalho eu tive a terceira depressão, que foi extremamente desgastante, assim, energeticamente, fisicamente. E aí eu resolvi me retirar. Nessa depressão eu resolvi voltar para Santa Cruz, eu já estava casada na época. E meu esposo é italiano, então ficava, né, aquela situação na minha cabeça. Puxa vida, ele atravessou o oceano para estar comigo no Brasil, e hoje nós moramos em lugares diferentes, porque ele morava em Santa Cruz e trabalhava lá, e eu morava em Porto Alegre, e a gente se via só nos finais de semana. Acabou que eu tive esse estresse, resolvi fechar tudo, né? Fechei meu ateliê e fui embora para Santa Cruz. E lá me veio o convite para ser prof de italiano. Outra coisa que eu não tinha programado na minha vida. Inclusive eu vi que a Nádia Tenedini está aqui nos assistindo, um prazer saber que ela está aí. E foi através da Nádia que eu fiz o meu primeiro curso para prof de italiano na PUC, em Porto Alegre, passando por um processo assim, na saideira da depressão. Hoje, olhando para trás, eu nem sei como eu consegui fazer aquele curso, porque era algo que exigia bastante.
e eu não estava muito bem, mas assim, é, uma coisa que eu hoje tenho que reconhecer, e é uma força minha, é a persistência. Eu sou uma pessoa muito persistente. Eu caio, mas eu me levanto. Tchau, Nádia! E eu fui muito feliz como prof. Foram anos muito felizes da minha vida, porque ser prof me ajudou a fazer o que eu faço hoje. Porque depois, quando eu terminei o pós-graduação em psicologia transpessoal, me convidaram para dar aula nesse pós-graduação. Se eu não tivesse sido prof lá atrás, como que eu ia enfrentar as turmas, né? Então isso me deu muita destreza no que diz respeito a lidar com grupos, que é o meu trabalho hoje, né? Além de eu dar aula na psicologia transpessoal, eu hoje trabalho com grupos femininos. E sou muito feliz hoje fazendo isso também, né? Trabalhando a autoestima com as mulheres. Mas hoje eu vejo, Dani, assim, como tudo na minha vida foi se encaminhando para eu ser quem eu sou hoje. Tudo que eu passei na minha vida, desde as coisas mais tenebrosas, elas ajudaram a lapidar essa pessoa que eu sou hoje, né? Muito mais forte, mais segura de mim, feliz. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz com o que eu faço. E por muitos anos eu não fui feliz. Porque a minha autoestima também era baixa. Eu era muito insegura. Eu não sabia o que eu realmente queria da vida. E hoje eu sei que eu estou no caminho certo. Eu sei que eu encontrei a minha missão, né? Então, recapitulando um pouquinho, de prof de italiano, eu acabei através de uma aluna da época, uma aluna de italiano, me convidando para dar um curso de extensão na Unisc, na Universidade de Santa Cruz do Sul, na área da moda. Eu já tinha feito um curso para ser personal stylist, então eu montei um curso de extensão, dei esse curso na Unisc, comecei a trabalhar como consultora de imagem e dividia o meu local de trabalho com uma grande artista plástica que está aqui também nos assistindo, que é de origem italiana, a Marcia Marostega. Eu fui a São Paulo aprender a ser consultora de imagem, personal stylist. E quando eu voltei de São Paulo, formada consultora de imagem, eu vi que a realidade de Santa Cruz não se adaptava à realidade de São Paulo. E que eu jamais poderia cobrar o que eles cobram lá, mas eu queria muito trabalhar. E aí eu inventei cursos de consultoria para mulheres. A Márcia, inclusive, foi minha aluna. Eu ensinava as mulheres a se vestir, baseada na coloração pessoal, no estilo, no formato de corpo. E aí a gente... Desculpa te interromper, porque o que se vê em revistas, em desfiles, tudo o que tu viu na Itália não quer dizer que se adapte a todas as pessoas, né? Porque, por exemplo, as pessoas na Itália têm um perfil que tu não pode aplicar aqui também. Sim, né? sim. Inclusive eu tenho um fato assim muito curioso que aconteceu. Minha primeira semana na Itália, meu irmão já morava lá, nós em Roma, e aí eu saí com a minha saia floreada. Na época era aquelas saias tipo cigana, assim, de babados, fundo preto com flores de tudo quanto era cores. Meu irmão olhou para mim e disse assim: tu vai sair assim? Eu disse: vou. Não, tu não pode sair com essa saia de brasileira. Na época, eu, assim, foi um banho de água fria, né, Dani? Eu disse: mas como essa saia? Eu adoro essa saia, essa saia. Ele: não, porque aqui as pessoas são mais discretas, tu vai chamar muita atenção, todo mundo vai ver que tu é brasileira, não pode falar alto, não pode isso, não pode aquilo. Eu disse: ai, que saco, né? Eu já passei isso Mas com uma amiga também, em Milão. baixei as orelhas e acatei. Ela com top, todo mundo olhando. Por que que estão olhando para mim? Ah, porque tá com top em Milão. Não se vê, na Itália não se vê. Sim. Mas se fosse hoje, a Karina de hoje, com perdão da palavra, ia cagar e andar. Eu ia, inclusive, fazer de propósito. Eu ia fazer tipo a Frida Kahlo, assim. Eu sou essa, se vocês gostarem de mim, tá bom. Se não gostarem, eu também não tô nem aí. Porque Só não isso entraria é em igreja. Só não entraria em igreja, porque não, de dependendo saia, da de roupa, joelho não de entraria fora. mesmo. Uma amiga minha se surpreendeu porque ela estava no calor, blusa de alça. Não pode. Tem que. Até em Assis, eles têm umas capas que cedem para os turistas porque não pode entrar com o ombro de fora. Mas isso é só uma questão de Sim, comportamento. Desculpa, sim. vamos retomar. Mas o que eu Porque eu quero acho dizer, assim, essa interessante. questão
do estilo foi o que mais me apaixonou na área da consultoria de imagem, que é o quê? Eu vou através da minha apresentação. O que que é apresentação? Corte de cabelo, óculos, tipo de armação, maquiagem, perfume, a forma como anda, a forma como se veste, os acessórios, tudo isso é apresentação. Então eu poderia chegar aqui hoje, não abrir a minha boca, e a partir da minha apresentação as pessoas poderiam tecer as suas percepções a meu respeito. Então, a parte de estilo é isso. Como que eu vou dizer para quem está me vendo, não me conhece e eu não preciso falar quem eu sou? E isso foi o que me apaixonou na consultoria, né? E tem muito de autoconhecimento aí. Então, quando a gente faz esse trabalho de consultoria, não é que o consultor vai ensinar uma mulher a se vestir de acordo com o gosto dele. Não, ele vai ter que descobrir quem é essa mulher. Por exemplo, se eu fosse te atender, quem é a Daniela, né? Quais são as cores que a Daniela mais gosta? Se eu abrisse o guarda-roupa da Daniela hoje, que tipo de cor eu ia encontrar ali dentro? Que tipo de estampa eu ia encontrar ali dentro? Será que tem estampa? Não tem? Qual é a visão que a Daniela tem da vida? Ela é uma mulher mais prática, mais esportiva? Ela é uma mulher romântica? É uma mulher que é mais tradicional? Então, isso foi o que me apaixonou, né? E trabalhei com isso durante muito tempo. Mas aí eu comecei a perceber que quando eu mexia na aparência das mulheres, alguma coisa dentro delas mexia. E se elas não tivessem muito seguras daquela construção que a gente tinha feito juntas, não se sustentava o trabalho. Eu encontrava elas um tempo depois, e aí às vezes elas até corriam de mim. Ai, não, tu não pode me ver, mas o que foi que aconteceu? Tu estava tão feliz com aquele visual. Ah, mas o meu marido não gostou que eu cortei o cabelo. Ah, mas o meu irmão não gostou, não sei o quê. E aí eu fui percebendo que, na verdade, mexer fora não adiantava. Se eu não mexesse dentro, mexer no sentido, quem tu é de verdade? Como que tá essa construção aí dentro? E aí eu fui procurar... eu fui procurar só o externo que melhora o interno. É a partir do interno, do interior, sim, que a pessoa se sentindo bem, que ela daí consegue externar isso, né? O que eu achei muito interessante também, tu me falaste, tu fala muito, tu te dedica principalmente às mulheres, mas que tu trabalha com jovens gênero masculino também, né? Sim, que também, sim. Eu acho que pela característica comportamental, eu acho que a mulher tem mais tendência a se abrir, né, do que os jovens e jovens do gênero masculino. E como é o teu trabalho também com eles? Também foco na autoestima, né? Então, a autoestima que pode se refletir, no caso dele, é relacionamento, né? Mas a autoestima, ela respinga para tudo quanto é canto, né, Dani? Tu me falaste da energia, que essa pessoa, nesse caso, estava sem energia. E às vezes a gente pensa que é algo última físico. Vez que nós nos vimos, essa pessoa estava completamente sem energia. E aí a nossa conversa, né, Dani, fluiu no sentido de como que tu faz para captar a energia? Porque hoje eu sei que nós somos não só um corpo físico, esse aqui é o meu corpo físico, que precisa de quê? Se hidratar, de alimento de qualidade, alimento vivo de preferência, né? Dormir, se divertir, né? O lúdico é muito importante também. Precisamos de sol, né? Precisamos da natureza, a gente não se dá conta, mas a gente precisa da natureza, a gente precisa botar o pé no chão, na terra, porque nós somos natureza também. A terra nos dá energia. Então, por que às vezes a gente vê alguém abraçado numa árvore e tira a pessoa para louco? Não, ela não é louca. Ela está numa troca de energia com outro ser vivo. Hoje a gente já sabe que se a gente conversar, por exemplo, com as plantas, elas vão receber isso. E elas vão crescer diferente.
né? Então a gente tem muita relação com os animais hoje, mas as plantas também são seres vivos e a gente esquece, né? Então a gente retira a energia da natureza, da água, né? Então eu que moro aqui perto do mar, essa semana eu já fui 2 vezes, pretendo ir de novo sábado e domingo. Vou caminhar na beira da praia, vou botar meu pé no chão, vou botar minha mão na água, vou para uma cachoeira, eu vou para um rio. Eu pego sol, todos os dias que tem sol eu me sento no sol e fico pelo menos 10 minutos no sol. Água de qualidade, comida de qualidade. São coisas pequenas que a gente esquece e isso é só para o meu corpo físico, né? Depois tem o meu corpo mental. Que tipo de pensamento eu estou tendo sobre as coisas? O que eu fico pensando o dia inteiro? Eu fico dando corda para pensamento que não me leva para nenhum lugar bom, né? Aí tem o corpo emocional. Que tipo de sentimentos eu estou nutrindo? Eu me relaciono com pessoas que eu percebo que não me acrescento nada e eu me sinto mesmo assim na obrigação de estar com essas pessoas? Por que eu faço isso? Eu consigo delimitar espaços, eu consigo me colocar, eu consigo responsabilizar as pessoas, né? Então, isso só do corpo físico, mental e emocional. E tem o corpo energético, né? O nosso corpo energético a gente não enxerga, assim como não enxerga o mental e o emocional, mas o energético é o que menos se fala, né? E aí a Dani me perguntou o que é a psicologia transpessoal. É esse último braço, digamos assim, o mais moderno da psicologia, que vê o ser humano como esse ser, que é também espiritual. E foi Jung que abriu as portas para isso, né? Porque o Jung tinha mediunidade na família. Ele mesmo recebeu muitas das teorias dele através dessa particularidade dele. Então, como que eu vou cuidar do meu corpo energético? Reiki, retiros de meditação, tai chi, yoga, dança circular. São tudo ferramentas que melhoram a minha energia. A gente falou também aquele dia, né, Dani, sobre a meditação. E até tu me disseste assim, mas para mim é muito difícil, porque eu estou sempre pensando, eu não consigo parar de pensar. E aí eu te disse, é justo por isso que é bom meditar, porque o objetivo da meditação é aumentar espaço entre um pensamento e outro. E eu só consigo fazer isso se eu me dedico, porque a mente ela pode ser treinada como qualquer músculo. Então, na primeira, na segunda, na terceira, na 10ª eu não vou conseguir. Mas não é por isso que eu vou parar. Porque se eu quero... E a meditação ela é fantástica para várias coisas, porque ela clareia o nosso pensamento. Então eu vou estudar melhor, eu vou dormir melhor, eu vou trabalhar melhor. Porque eu vou estar com a mente mais limpa. E a gente está vivendo um momento agora com essa pandemia que a gente está com a cabeça muito cheia. E muito cheia de coisa ruim. Porque, infelizmente, a gente vive numa opressão de medo. E a gente já sabe também que o que mais baixa o nosso sistema imunológico é o medo. Até tu me disseste que uma das ferramentas tem a ver com o título de um livro de um italiano, do Piero Ferrucci, se não me engano, Come l'esperienza. Esse é o livro, eu gostaria muito, Del bello ti può cambiare la vita. E é o belo que está tão ao alcance da gente e muitas vezes a gente não se dá conta. Sim. Sabe, a gente está tão perto, por exemplo, em Porto Alegre, ali da Orla, sabe, que como essas coisas simples, é difícil para a gente acreditar, às vezes, de como ir num lugar perto da gente pode fazer uma diferença. Porque nesse círculo vicioso, a gente trabalhando e a gente sempre sem tempo, a gente não consegue, tem dificuldade de enxergar, né? Para os lados, aquela visão é naquilo no imediato. E como é que tu trabalha isso? Deve ser um processo muito difícil de mudar internamente, eu sei.
por mim. Tu Como sabe que tu que trabalha com as pessoas? como que eu trabalho com as pessoas? Olha, a minha busca é por ampliar a consciência das pessoas, né? É chamar a atenção das pessoas para as coisas simples e é um trabalho de formiguinha, né, Dani? Porque ninguém muda de um dia para o outro. Porque são coisas que estão tão incrustadas, a gente vai sendo tão formatado ao longo da vida, né? A gente nasce puro, a gente nasce pura energia. E a gente vai começando o processo de modelagem na nossa casa. Então, os nossos pais vão nos modelando, e depois a gente vai para a escola vai nos modelando, o trabalho vai nos modelando. E aí, quando a gente chega lá pelos nossos 20, 25, 30 anos, a gente está modelado muitas vezes de acordo com uma pessoa que não era aquela que a gente veio para ser, né? Muitas vezes a gente já nem sabe mais quem a gente era, né? Então, o processo de autoconhecimento, ele é muito lindo por isso, porque eu começo a me dar conta de que eu sou muito mais do que aquilo que eu achava que eu era, né? A Ediane está perguntando, na Itália também trabalham essas questões internas? Eu não sei, Ediane, como que é esse processo na Itália. Eu só posso te dizer assim, que a última vez que eu estive na Itália, que já vai fazer quase 12 anos, eu lembro que as minhas conversas com a minha cunhada, com as minhas duas cunhadas, com amigos, eu lembro que as pessoas ficavam muito impressionadas quando eu falava. Então, através disso, eu posso entender que o que eu falava era um pouco novo para elas. Não sei como está hoje, né? Mas naquela época, dança circular era pouco conhecido na Itália, né? Aí a própria yoga. Então eu não sei como está hoje, porque faz muito tempo que eu não estou lá na Itália. Mas me parece que o Brasil é bem mais aberto nesse sentido do que a Itália, né? Essa é a minha percepção. A gente vê pelo próprio noticiário, né, das reações das pessoas diante de uma situação difícil, das pessoas que tendem a se autodestruir. Isso eu vi várias vezes lá, com uma pequena crise que não conseguem ter o poder de reação. Sim, eu vejo o italiano como um povo mais inflexível do que o brasileiro, né? E em Siena, por incrível que pareça, aquela região linda, até poucos anos, era uma das regiões com maior índice de pessoas que manifestavam depressão. E eu acho que a diferença para o brasileiro é que o brasileiro, diante de uma crise econômica, ele não fica em casa esperando, ele vai aprender a fazer algo diferente, vai para a praia, vender salgadinho, né? E eu acho que talvez isso no italiano não seja tão desenvolvido, eu não sei, isso o Alessandro pode falar, se é muito tabu ainda falar de abertura psicológica, se abrir. Eu vou te dizer uma pergunta que o Antônio me fez na mesa hoje, Dani e Ali. Ele me perguntou assim, como que uma pessoa faz para ser mais flexível? Agora eu vou deixar o Ali falar. Se nasceu e cresceu de um certo jeito, né? Vai ser muito difícil. E é difícil mesmo. Mas eu acredito que vocês dois, Ali, tendo já vários anos de Brasil nas costas, eu acho que hoje vocês, quando voltam para a Itália, vocês enxergam a Itália de uma forma diferente. Isso sim. Eu, quando cheguei aqui, era bem mais... Ainda sou inflexível, mas muito menos de antes. Lembro, a primeira vez, tem um churrasco às 9h, e às 8h30 já estava pronto para ir. Não, aqui o churrasco começa às 9h, tu chega às 10h, tá ótimo. Na Itália, não, tu tem que chegar um pouquinho antes, qualquer horário que é marcado, tem que ser mais duro, vamos dizer assim, não sei como dizer, mas é assim, tem que ser assim, ponto. Talvez eu tô lendo uma coisa aqui de um amigo meu, o Mauro, claro que eu lembro de ti, Mauro.
Talvez não saiba, mas por pura generosidade me oportunizou conviver por uma tarde com os pais dela. Mudei todo o destino da minha vida. Agradeço imensamente por esse encontro. Que legal, Mauro. Não sabia que tinha sido esse diferencial na tua vida. Fico muito feliz por isso. Então, o meu trabalho hoje, ele se transformou, né? Eu estava conversando com a Dani outro dia, dizendo que hoje eu não consigo mais atender uma pessoa pura e simplesmente do externo para o interno. Porque eu já não vejo mais o ser como só casca. Eu sei que a transformação é de dentro para fora, né? E essa transformação, para mim, do que é beleza hoje, ela é um conjunto, né? Desse ser físico, emocional e energético. Então, eu trabalho com várias técnicas que passam desde a questão física, se a pessoa quiser, né, fazer essa transformação de cabelo, de roupa, de cores, enfim, mas também a transformação interna e a transformação energética. Eu trabalho com uma técnica que se chama Religare, que é uma técnica de reconexão, né, de reconexão com a nossa alma, com o nosso ser espiritual. Ela é como se ela nos recolocasse no nosso caminho de alma no momento que ela traz essa reconexão, porque a gente está muito separado do nosso ser energético, do nosso ser espiritual, né? E isso eu posso dizer que faz toda a diferença na nossa vida também. E eu não estou falando aqui de religião, né? Eu não estou falando da católica, da evangélica, não. Eu estou falando de religiosidade, de espiritualidade, né? Desse religare mesmo, né? De eu me reconectar, de eu saber que eu sou um ser espiritual, de eu saber que tem alguém maior, que a gente pode chamar de Deus, de Pai, de Criador, de Arquiteto do Universo, enfim, mas um ser maior que olha por nós, né? E nesse momento a gente até pode dizer assim, ai, mas com toda essa pandemia, cadê Deus? Está dentro de nós. Está dentro de nós, é a gente que não olha para ele. Né? Pois é, Então... isso que tu falaste da pandemia, que está atingindo, claro, o mundo inteiro, mas a diferença tem a ver com uma frase que tu me disseste, que a autoestima é tu seres forte para lidar com as questões da vida. Né? Uhum. E aqui eu tenho uma maneira de reagir, o Ali está tendo outra, e tu outra. Existe como doutrinar as pessoas, ou seja, pessoas tão diferentes como eu, ele, tu, a ter uma reação que seja, não digo positiva, mas que a gente consiga se sentir melhor, viver bem? Passa por uma mudança de hábitos, né, Dani? Porque quando tu diz assim, doutrinar, não é uma teoria. Porque, por exemplo, eu posso ler milhares de livros como esse. Se eu não colocar nada em prática, nada vai mudar na minha vida. Então, não é uma teoria, é uma vivência. E é uma vivência que passa por mudança de hábito. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com as mulheres, o trabalho esse se chama Jornada do Auto-Amor. Qual é o objetivo dessa jornada? É a pessoa melhorar o seu auto-amor. Como que eu me relaciono comigo? Porque eu não consigo mudar ninguém. Eu só consigo me mudar. A partir do momento que eu me transformo, a partir das coisas que eu vou vendo que eu estou fazendo de forma equivocada, as pessoas vão mudar em confronto a mim, né? E eu só vou mudar se eu me dou conta que aquilo que eu estou fazendo não está me levando para o lugar que eu quero ir. Mas não sou eu, Karina, que vou te dizer que está errado. Eu vou, né, através de exercícios, através de leituras, através de conversas, de partilhas, de meditações, a gente vai caminhando junto. Né? E para mim esse foi um grande desafio. Eu achei que o ano passado, por exemplo, quando eu tive que fazer a jornada que era presencial, eram 8 meses, né, uma jornada presencial de um encontro por mês, e eu tive que transformar isso em online, eu achei que o trabalho não fosse acontecer. Eu sou bem sincera, eu digo isso, não sei se isso vai dar certo. Porque eu sabia do resultado no presencial. E para minha surpresa e alegria funcionou. Né? Então esse já é o segundo ano que a gente está fazendo essa jornada mista, é um pouco online, um pouco presencial. Né? Então energeticamente as coisas acontecem. Né? Ou chegar no encerramento, eu não vou dançar. Tem que dançar, não me chamem para dançar porque eu não danço. E daqui a pouco a pessoa está dançando. Não, eu não vou para a cachoeira. Daqui a pouco a pessoa está na cachoeira. Né? Então, assim,
as camadas solidificadas vão caindo. Mas esse não é um processo que dura uma semana ou um mês. É um trabalho, né? É um trabalho. E eu acho que isso tem muito a ver com o exemplo também, né, Dani? Porque assim, eu não quero convencer ninguém de nada, mas eu vivo a minha vida do jeito que eu acho que é melhor para mim, que me faz bem. E eu sei que através do meu exemplo eu arrasto muita gente. Não sei te dizer exatamente pelo quê, talvez seja pela verdade. Talvez seja pela verdade mesmo, né? Porque eu não. Aquilo que eu digo, aquilo que eu aplico, foram todas coisas que deram certo para mim, né? Foram coisas que me ajudaram e que eu indico para as pessoas. Tem gente que vai comprar um tipo de ideia, tem gente que vai comprar outra, por exemplo. Ah, fulana, quem sabe tu vai fazer yoga? Ah, mas yoga eu não gosto. Ah, então quem sabe tu experimenta, sei lá, uma biodança. Ah, dança pode ser que eu goste. Então, assim, a psicologia transpessoal, ela me abriu um leque de... Ela abriu a minha consciência e um leque de opções terapêuticas. Então, outra coisa que eu não vou ter a arrogância de dizer que eu resolvo tudo. Ah, vem aqui, vem se tratar comigo que eu vou resolver todos os problemas. Não, isso não existe. Não existe até porque a gente não sabe onde está a doença. A doença pode estar no físico, no mental, no emocional ou no energético. No campo familiar, né? Então, para cada perfil de pessoa, para cada situação, vai ter uma ferramenta mais ou menos adequada. Né? Então, o ano passado, por exemplo, inteiro, eu fiz lives com colegas. E eu indicava. E teve gente que me disse assim, ah, tu está fazendo live para promover o trabalho do outro, mas isso não existe. Não existe, porque as pessoas vêm a mim por atração energética. Vai vir para se tratar comigo, trabalhar comigo, quem sentir sintonia com a minha energia. E quem sentir com o outro, vai com o outro. Tem espaço para todo mundo. A gente não precisa viver na escassez, né? A gente não precisa viver achando que eu vou guardar o meu segredo, porque daí não vai ter para mim. Não. Se eu vivo na energia da abundância, eu sou uma pessoa abundante. Se eu vivo na escassez, se eu vivo na doença, eu vou ficar doente. Se eu não vivo na doença, eu não fico doente. Mas isso é uma mudança mental. Eu tenho que querer isso. Não adianta eu te dizer. Né? Não é uma coisa que a teoria vai te levar a esse resultado. Tu atende, tu acompanha casos de pessoas, por exemplo, claro, não só com problemas de fundo emocional, que se tratam com medicamento, mas também em outros casos, né, com pressão alta. E como que pode ajudar também nesses outros tipos de patologia, vamos dizer? Assim, uma essa é pessoa uma área na qual eu estou entrando agora, porque eu terminei, eu estou assim, recentíssimo, eu terminei uma formação que trabalha na origem emocional de todos os sintomas. Né? Por que eu me interessei por essa formação? Porque muitas vezes eu me frustrava porque os processos eram muito lentos. Né? E em alguns casos eu não conseguia um bom resultado. Eu me sentia frustrada. E aí eu disse, não, tem que ter alguma outra coisa. E aí eu estou agora atuando de forma ainda não 100%, porque eu estou experimentando o método e eu ainda estou atendendo com essa ferramenta gratuitamente, porque eu estou experimentando a ferramenta. Né? Então, digamos que eu estou fazendo um estágio. Mas agora eu fico de orelha ligada. Aquele dia tu disse, porque o alho, pressão alta. Eu digo, epa, pressão alta. Tem uma origem emocional disso aí. Osteoporose tem origem emocional. Dor de cabeça tem origem emocional. Tudo tem origem emocional. Por quê? Porque as nossas células, elas também são o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro ele não está só dentro da cabeça. Todo o nosso corpo é um cérebro. E as células se comunicam porque as células formam tecidos. E tudo que tem no nosso corpo é formado por tecido. Tecidos diferentes. Né? Então, a gente tem ectoderma, mesoderma novo e antigo e endoderma. Todo o nosso corpo é formado por esses 4 tecidos. Tudo no nosso corpo. E o cérebro recebe
a minha percepção a respeito de um trauma, de uma situação traumática, e imediatamente ele manda para um local do corpo que tenha relação com esta minha percepção. Então, se eu compreendo isso, né, se a pessoa vem para mim e diz assim, eu tô com dor de estômago, eu já sei que essa pessoa não está conseguindo digerir alguma coisa. Não está engolindo alguma coisa. Porque a dor no estômago não aparece do nada, né? E isso é algo que vem lá de trás, também não é de hoje. Eu posso estar sentindo hoje esse sintoma, mas é que o meu corpo é como se fosse um copo, né? E vai enchendo desde a infância, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, daqui a pouco extravasa tudo, né? Então, de criança para cá, inclusive tem questões que podem vir já da mãe. Quando uma criança muito pequena manifesta algo, não é dela normalmente, é da mãe. Podem ser situações que a mãe passou durante a gestação, né? Podem ser questões transgeracionais. E aí a gente vai tratando o sintoma. Tipo, digamos que o Ali viesse, Karina, eu quero que tu me ajude com a pressão alta. Primeira coisa que eu ia perguntar, quando que começou? O que estava acontecendo na tua vida no momento que tu manifestou pressão alta? E aí a gente começa a nossa conversa. E ele pode E aí a dizer gente que é vai genético. Ele pode dizer que é genético. A minha sogra tem. E isso tem Essa muita é a desculpa coisa, que a gente dá. Porque assim, ó, como que o Dr. Hammer explica isso, né? Que é da nova medicina germânica. Trabalhou com a epigenética, né? A epigenética que vai além da genética. Diz o seguinte, tá, mas assim, o Ali, tu é filho único, Ali? Não, não, tenho duas irmãs maiores do Tá, que tu eu. tem duas irmãs, tu tem pressão alta na família. As tuas duas irmãs também têm pressão alta? Eu acho que não, Não. mas não estou Então, certo. por que só o Ali manifestou ser genético? Porque a E, e- percepção do Ali sobre determinado assunto bateu lá na pressão. Com as irmãs dele, a mesma situação pode ter em todo lugar. É a percepção da pessoa que vai determinar o lugar para onde a doença vai. E estou chamando algumas pessoas para ir investigando essa técnica. Mas para mim ela é fantástica, porque no momento que eu descubro a raiz emocional, eu tenho como ajudar aquela pessoa a voltar naquele trauma, olhar para aquilo ali no seu corpo, vivenciar no seu corpo de uma forma diferente, ressignificar, e aí o corpo da pessoa começa a se autocurar. Porque enquanto a doença está sendo manifestada, o corpo está numa fase de cura pendente. Ele não consegue sair daquilo ali. Porque a percepção do trauma está dentro de mim. E toda vez que eu lido com uma situação que me lembra aquele trauma, eu vou manifestar. E tu estás procurando pessoas ainda para esse estudo? Sim, eu tenho atendido pessoas assim das minhas relações, né? Porque isso faz parte da nossa formação. Quando a gente termina, a gente tem que atender pessoas, até porque a gente vai se experimentar na técnica e como terapeuta a partir dos atendimentos, né? A gente Não, o que eu precisa queria atender. saber é se, por exemplo, entre as pessoas que estão assistindo a gente agora, se, por exemplo, alguém quiser participar, se pode te procurar. Pode, pode, pode. Uhum. tem uma Sim. pergunta aqui que é: É. você consegue fazer tomografia para ver o local embrionário que a doença se encontra? Não, tomografia não. No caso, a pessoa faria o exame e daí viria dizer, ó, eu fiz um exame e disseram que eu tenho tal coisa. Glaucoma, que foi o caso que eu atendi. Atendi final de semana passado, né? Vamos ver o que é isso, né? E é muito incrível, porque assim, a gente chegou na idade de 5 anos dessa pessoa. Quando essa pessoa viu uma coisa que ela não queria ter visto. E essa pessoa hoje tem 72 anos. Nossa! Então, uma coisa que a pessoa jamais vai descobrir sozinha, né? Jamais vai fazer relação num período de Normalmente tempo a tão gente não longo, né? faz. Normalmente a gente não faz, porque assim, primeiro porque é muito difícil que a gente olhe para dentro, né? O que a gente faz? Tá com dor no pé, vai no ortopedista. A gente vai no médico. E com relação à medicação, eu sei que lá tu tens uma responsabilidade toda muito grande,
né? Que alguns tratamentos têm que ser, manter o tratamento tradicional paralelo à terapia, né? Sim. Mas que há casos que é possível reduzir a medicação. Acho que muita Sim, gente cada caso tem é um caso, né? vontade disso, né? De reduzir a química que toma. Eu, por Sim. exemplo, para minha gastrite, que tem fundo no estresse, eu tomo omeprazol. E daí eu Horrível! soube que o Horrível! omeprazol para os ossos estava afetando a minha dentição. Eu jamais tinha feito a relação, estava prejudicando. E eu quero reduzir. E esse tipo de tratamento dá. Eu continuar com o meu omeprazol, procurar uma terapia alternativa e com o tempo ir reduzindo. Isso? Sim, sim. A gente não pode tirar porque seria uma irresponsabilidade, Sim, né? Não vou claro, tirar, por claro. exemplo, o antidepressivo de uma pessoa que está em tratamento, Ansiolítico. né? Não vou tirar medicação controlada, por exemplo, a pressão, né? Mas a gente vai fazer o processo, a pessoa vai passar pelo processo e depois vai se observar, né? E aí, na medida do possível, conversando com o seu médico para ir reduzindo a medicação, né? Porque eu sou da teoria que quanto menos química a gente colocar para dentro do corpo, porque já tem tanta coisa que a gente ingere sem saber, né? Melhor. Tu me citaste um outro autor italiano, além do Ferrucci, uma autora, Erika Poli. Eu citei a psiquiatra Erika Poli. E ela é fantástica, porque ela é uma psiquiatra que gostaria de ter sido bailarina. Olha que lindo. Então ela tem toda essa percepção da beleza que a gente falava antes, né? Ela tem essa parte científica, mas nos cursos que ela dá na Itália, eu adoraria fazer um curso com ela, ela tem pessoas que vão para também trabalhar essa parte lúdica da dança. Isso é muito lindo, né? A gente poder se render a, aos sentimentos, o quanto isso é importante para a nossa vida, porque a emoção nos coloca em contato com os sentimentos. Né? Eu separei uma parte aqui do livro que eu gostaria de ler, do Ferrucci, eu já vou lendo e por traduzindo. favor. Tá? Com frequência nós nos esquecemos da beleza. É um esquecimento fatal, porque sem beleza se morre. É uma longa e dolorosa agonia, feita de dias cinzas, esquálidos e opressivos. Sem beleza, nos falta o contato com os nossos sentimentos. E o mundo nos parece banal. Os outros não nos interessam. A vida perde as suas cores brilhantes. Nós nos movemos com cansaço de um dia para o outro, sem saber bem aquilo que estamos fazendo neste mundo. Então, precisamos nos perguntar, como assim? Se a beleza é vital e se podemos encontrar tudo ao nosso redor, por que com frequência nós terminamos por ignorá-la? A resposta é que existem vários obstáculos ao degustar o que é belo. Obstáculos de natureza psíquica e social. Além de tudo, como protagonista do conto de Wells, estamos muito cheios de tarefas, indafarate, não me vem agora outra tradução, mas atarefados e preocupados. E então nós não pensamos na beleza. Depois de tudo, fomos educados assim desde crianças. Ou seja, será que a gente olhava pela janela para olhar as andorinhas voando? Ou revivíamos os nossos sonhos para seguir as nossas emoções? Não, isso não era bom. Com muita frequência, o belo é considerado sinônimo de frívolo ou de inútil. A beleza é gratuita. Cacciavite, chave de fenda, né? Uma chave de fenda, uma caneta, uma nota de dinheiro, são coisas que servem para alguma coisa. Mas uma poesia, uma sonata, uma folha seca, uma libélula, em aparência, não tem nenhuma utilidade prática.
Ou seja, a beleza não serve para nada. Será? Esse livro é maravilhoso. Esse livro ele serviu de inspiração para eu criar o seminário que eu ministrava na Unipar sobre beleza, criatividade e sincronicidade. Eu tirei muita coisa daqui, porque foi a primeira pessoa que eu encontrei quando eu era aluna que falou na beleza como ferramenta de cura. Karina, aliás, eu estou vendo aqui um comentário, eu não sei o primeiro nome, é M. Gurk, que ele escreveu, Marcelo. Karina, Marcelo, você é maravilhosa, pois a gente se sente tão bem te ouvindo. E eu senti isso ontem, depois a gente fez uma pré-entrevista que durou uma hora, assim, eu flutuava depois de falar contigo. Sabe, eu flutuava. Tens como nós temos muitos alunos de italiano seguindo, tu pode ler esse trecho de novo, daí tu consegue até ler mais rápido em italiano? Posso. Spesso dimentichiamo la bellezza. È una fatale dimenticanza, perché senza bellezza si muore. È una lunga, dolorosa agonia, fatta di grigiore e di squallore, di stenti e di oppressione. Senza bellezza ci manca il contatto con i nostri sentimenti. Il mondo ci appare banale, gli altri non ci interessano. La vita perde i suoi colori sgargianti. Ci muoviamo con fatica da un giorno all'altro, senza sapere bene che cosa ci stiamo a fare a questo mondo. C'è allora da domandarsi come mai, se la bellezza è vitale e se la possiamo trovare tutta attorno a noi, così spesso finiamo per ignorarla. La risposta è che ci sono vari ostacoli al godimento del bello, ostacoli di natura psichica e sociale. Anzitutto, come il protagonista del racconto di Wells, siamo sovente troppo indaffarati, preoccupati, e quindi non pensiamo tanto alla bellezza. Dopotutto, non siamo stati educati così fin da bambini? Guardare alla finestra le rondini volare, o rivivere i nostri sogni anziché seguire le lezioni, non andava bene. Troppo spesso bello è considerato sinonimo di frivolo o di inutile. La bellezza è gratuita. Un cacciavite, una penna, un missile, una banconota, sono tutte cose che servono. Una poesia, una sonata, una foglia secca, una libellula, in apparenza non hanno alcuna utilità pratica. La bellezza não serve. Não, estourou o tempo, então não conseguimos mais. Então, muito obrigado para as duas, também para a Dani, né, que conduziu. Né? E, a gente estourou o tempo porque é um assunto que flui tanto, né? A gente vai indo e não vê o tempo passar. É verdade. E várias pessoas que disseram estão encantadas contigo, Karina. Muito obrigada de coração por dividir com a gente tudo isso. Eu que agradeço. Foi uma experiência maravilhosa estar aqui com vocês, matar saudades também de tanta gente querida que passou aí pela minha vida, pessoas lá do passado, pessoas da atualidade, pessoas que eu não conheço. Foi muito bom estar aqui com vocês, uma oportunidade excelente. Grazie mille. A Priscila falou que linda história de vida e ensinamento. Obrigada. Bom, obrigada também a Priscila e então, arrivederci. Arrivederci. Quem sabe mais tchau, mais uma vez vamos fazer mais tarde. Tô dentro. Tchau. É só me convidar que eu tô dentro. Tá bom? Tá bom. Tá bom. A tchau, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.